Bom, pessoal, já que o pessoal escolheu ali na enquete falar sobre Daniel na live, né, que eu pretendo fazer final de semana, então eu vou fazer aqui uma introdução a Lucas, né, que já era que eu estava analisando antes, né, mostrar um pouquinho algumas curiosidades que nem eu fiz no Evangelho de João, destrinchando assim ponto por ponto, tá bom? O autor desse evangelho inicia o seu livro dedicado a um certo Teófilo. Inclusive eu estou aqui em Morato hoje, ó, vocês podem ver que está até mais silêncio. Não está aquela barulheira de ambulância, de sirene, como geralmente lá quando eu estou em São Paulo. Ninguém sabe se esse é o nome ou um título nesse tal de Teófilo, porque Teófilo em grego é amigo de Deus, Teófilo. O autor geralmente é associado a Lucas, né? É a tradição que atribui a Lucas, companheiro de Paulo, assim como o autor do livro de Atos, que o livro de Atos também tem uma introduçãozinha quase idêntica, dedicada a Teófilo. Em Atos ele fala que já tinha feito um relato anterior, que acredita-se ser esse evangelho. Tanto que antigamente parece que o livro de Atos ele era depois de Lucas, né? Esse era o último evangelho na ordem das Bíblias. Aí ele fala assim, ó, tendo pois muitos, então não foi só uma pessoa, foram várias, empreendido em pôr em ordem, então tinha que organizar uma narrativa. A narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. O que é isso aqui, os presenciaram desde o princípio? Quer dizer que ele não presenciou nada. Então, só aí a gente vê que o autor ele estava pondo em ordem relatos que outros também já tinham tentado pôr. E foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então ele se informou. Então ele teve que obter informação, pesquisar, para poder compor o seu evangelho. Tá bom? Por isso que muitos acreditam que Lucas usou Marcos como base e uma outra fonte. Mas só nessa introdução o que nós vemos? O autor não se identifica. Então dizer que é o Lucas lá das epístolas de Paulo, tal que ele menciona, não tem nenhuma prova disso. Senão ele colocaria em primeira pessoa. Eu, Lucas, escrevi a ti, Teófilo. Mas não tem. O autor não foi testemunho ocular. Ele teve que se informar minuciosamente. E ele mesmo diz aqui que ele não é um dos que presenciaram desde o princípio. E o autor teve que se informar dos fatos. Tá bom? Então ninguém sabe quem é o autor desse evangelho, ele é mais um anônimo. Alguns acham também que ele ou pode ter sido de Marcião ou ter tido edições de Marcião, que é bem aceito hoje na crítica textual. Mas eu vou chegar em Marcião mais para frente. Nesse vídeo aqui eu vou falar agora só da anunciação, tá? Que o autor de Lucas ele inicia o seu evangelho narrando a origem de João Batista, como sendo filho dos sacerdotes Zacarias e Isabel, tá no capítulo 1 de Lucas. Ambos idosos e sem filhos, né, porque ela era estéril. Só que é curioso, né, que mulheres estéreis, né, que conseguem uma graça, né, e geram filhos importantes, parece ser bem recorrente na Bíblia, né, dos patriarcas a João Batista, né, porque a gente vê muito isso. Ó. Vamos pegar aqui os três principais patriarcas, ó, Abraão, Isaque e Jacó. A mulher de Abraão foi Sara, ó, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. A mulher de Isaque, eu acho que é Rebeca, né, se eu não estou enganado, aqui eu acho que eu inverti a ordem. Ó, porquanto era estéril. E a mulher de Jacó, Raquel, ó, era estéril. Então parece que é uma constante, né? Você começa a ver um padrão, sabe, na narrativa de pessoas idosas, estéreis, que não podem ter filho. Tanto que você vê aqui, ó, Abraão e Sara, ó, em Gênesis, ó, e eram Abraão e Sara já velhos, quer dizer que eles já eram idosos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela era estéril. É o mesmo que você vê aqui em Lucas, ó. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. A mesma coisa. Aí você começa a se pensar, será que essa narrativa aqui de Lucas é uma narrativa real ou é uma construção teológica? Sendo que ele não viu os fatos, ele não foi testemunho ocular. Será que ele não está fazendo aqui só uma tipologia para dar a entender que os personagens aqui, como João Batista, era tão importante quanto os personagens do Velho Testamento? Vamos ver mais alguns pontos aqui, ó. Algumas dessas histórias, né, são acompanhadas de anunciações de anjos e votos. Eu peguei aqui como exemplo para mostrar para vocês, ó, a história de Sansão, lá do livro de Juízes, que também não é uma história real, é só uma alegoria. A história do profeta Samuel, do livro de Samuel, e o João Batista aqui do Novo Testamento. Os três tiveram uma mãe estéril. Aqui, ó, Sansão. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Na história do profeta Samuel, você vê a mesma coisa. Ó. E a sua rival, que era a segunda mulher do pai dele, a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, era estéril. E João Batista também, ó. Isabel era estéril. Aí você tem um anúncio de anjos, pelo menos em Sansão e João Batista. Ó. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora és estéril, e nunca as tem concebido, porém conceberás e terá um filho.
Então ela recebeu a visita de um mensageiro. Em João Batista também, ó. Um anjo do Senhor lhe apareceu, só que aqui foi para Zacarias, posto em pé, à direita do altar e do incenso. Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Aí você tem um voto, quando essa pessoa faz um pedido ou consegue essa graça de ter um filho estéril, e ela consagra esse filho para o serviço de Deus. Que nem aqui no caso de Sansão, a mãe dele fez um voto, né, para o Senhor dos Exércitos, um voto de nazireato. Ó. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem quer saber o que é nazireato, eu coloquei aqui embaixo, para vocês verem. Ah não, não coloquei não, perdão pessoal. Acho que eu tinha feito um outro esboço, ou então eu não devo ter salvado. Mas isso aqui é o voto de nazireato, ó. Então não passará navalha na sua cabeça, de Sansão. Já aqui na história de Samuel também, ela fez um voto, ó, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Mas o voto de Nazireu está lá em Levítico, tá? Não é difícil achar aí na Bíblia. E João Batista, apesar de não mencionar o voto na história dele, mas dá a entender que ele viria na virtude e no espírito de Elias, que também foi um profeta. Então, você vê um padrão aqui. Bebida. Ana respondeu assim, ó, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Por quê? Porque ela tinha que manter o voto que ela fez. Ela não podia nem beber vinho e nem bebida forte. No livro de Samuel também, ó. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus. Então a mãe de Samuel, assim que nem a mãe de Sansão, não poderia beber vinho nem bebida forte. E no caso de João Batista, você vê o mesmo padrão, só que para ele, ó, que o anjo falou. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte. Vocês notaram? Então dá a impressão que João Batista também fazia parte do mesmo voto de nazireato. Mudez também é uma frequente aqui nessas narrativas. Você vê aqui que na história de Ana não, a mulher de Manoá, lá da mãe de Sansão, ó, ela foi no templo, né, lá orar, agradecer a Deus, mas só se movia os lábios, e ninguém ouvia a sua voz. Por isso que o sacerdote lá pensou que ela estava bêbada. Quando você vai na história de Zacarias, você tem o mesmo. Zacarias ficou mudo, ficou sem falar, e só depois que o menino nasceu é que ele começou a falar. Aqui, ó, e ficou mudo. E essa mudez também é frequente em outros profetas, né? Como por exemplo aqui a mudez do profeta Ezequiel. Ó. O profeta Ezequiel também ficou mudo. Então será que todo mundo que tem uma visita de um anjo fica mudo? Ou será que essas histórias aqui são uma baseada na outra, né? Uma construção tipológica e teológica? Nome. Todos recebem um aviso divino de como vão chamar seus filhos. Ó. E chamou Samuel, porque dizia, tenho pedido ao Senhor. A mãe de Sansão pôs o nome dele de Sansão. Inclusive aqui eu inverti os dois quadradinhos, tá? Mas não tem problema não. E João Batista, quando Zacarias começa a falar de novo, ele escreve na tabuinha, o seu nome é João. E todos são acompanhados de sacrifício, exceto de João Batista. Você vê aqui que Ana fez um sacrifício, né, com farinha, com bezerro, degolou, etc e tal. A mãe de Samuel também fez um sacrifício, uma oferta de alimentos, né, que faz parte do voto. E provavelmente a de João Batista deve ter feito também. E por fim, os três teriam o Espírito do Senhor, né? No caso de Samuel, ele foi profeta. Aqui também eu inverti de novo, mas dá para entender. Então ele tinha o Espírito do Senhor, né, que transmitia mensagens para ele. No caso de Sansão, ele tinha o Espírito do Senhor que incitava ele. Ou seja, ele ficava forte, matava um leão, matava os filisteus, etc e tal. E no caso de João Batista, ele se rebustia no Espírito Santo. Ou seja, como um profeta que preparava o caminho do Senhor. Então você vê esses pontos em comum. Ó. O pai de João era sacerdote. Samuel foi criado no templo. Os três fizeram voto de nazireato. Os pais de João e Sansão receberam visitas de anjo. O pai de João e a mãe de Samuel ficaram mudos. E os três tiveram o Espírito do Senhor. Coincidência? Lucas não foi testemunho ocular. Será que ele ouviu esse relato aqui da anunciação, né, de João Batista? Ou será que ele construiu, baseado nesses relatos aqui que já eram frequentes na Bíblia hebraica? Será que é muita coincidência então que a mãe de João Batista também era estéril, avançada em idade, assim que nem Zacarias, e também teve a graça de fazer um voto e teve um filho mesmo idosa e estéril, e esse filho seria alguém grande diante de Deus, que nem foram os outros personagens? Eu particularmente acho muita coincidência. E só para finalizar aqui um vídeo, um detalhe interessante, é que nenhum dos outros evangelistas menciona, né, a anunciação aqui de Zacarias e Isabel. Só Lucas. Nem Marcos, nem Mateus, nem João, tá bom? Então analise aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.